O programa Auditório Livre exibe na íntegra a palestra Administração 50 anos de desafios, proferida pelo presidente do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, o administrador Wagner Siqueira. Com a palavra, o administrador Wagner Siqueira. Muito obrigado. Em verdade, né? Não era de mim que ela estava falando, não. Era Deus que fosse isso tudo em relação ao papai. A gente faz uma força para ser igual, mas não consegue. O que eu forço mesmo, e eu acho que vai conseguir ser igual, é a neta dele. Então é esse sentido. É nesse sentido, né? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a enorme honra, especial honra, que o presidente Leonardo Macedo, a diretoria, o plenário do Conselho de Administração aqui do Ceará, nessa sessão solene tão importante que vai culminar no dia 9 de setembro, com uma série de eventos importantíssimos. Isso é uma honra muito especial, muito obrigado pelo amor de vocês, pelo carinho. Em segundo lugar, mais uma vez agradecer a gentileza e a generosidade, né, da Academia Cearense de Administração, que tem também como professor Belmiro, patrono, e aí falo como filho e falo em nome de minha família, claro. Em terceiro lugar, eu gostaria de pedir licença a vocês. Depois da excelente, né, introdução que os cerimonialistas fizeram sobre a profissão, depois das grandes e profundas reflexões, rápidas, mas profundas reflexões, feitas pelo presidente Leonardo, e também depois do filme em que tantas realizações já estão sendo feitas, e foram sempre feitas, e têm sido feitas, e realmente o Estado do Ceará se marca na trajetória de afirmação da nossa profissão em todo o Brasil, eu gostaria de pedir licença a vocês, e como, diante de tanto gigantismo, né, igualzinho Davi, eu tirar as armaduras, né, e ficar sem armadura e trabalhar com a própria palavra. Então eu vou pedir licença para não usar transparência, né, vou deixar todas as transparências aqui e ficar um pouco mais livre, porque já estou à vontade, inteiramente à vontade, porque me baseio e me fundamento em 3 exposições que efetivamente situarão a nossa profissão. O que é a nossa profissão? Falamos aqui muito em 50 anos. O jubileu é exatamente isso. E também as cerimonialistas marcaram 9 de setembro, lei de 1965, lei 4769. Para os estudantes, hein? Para lembrar bem, dia do administrador, 9 de setembro. Tá certo? Quem não se registra no conselho, se forma e pretende atuar na profissão e não se registra, está incorporando um processo de desagregação que pode medrar, que pode se desenvolver no seio da profissão. Registrar-se num conselho não é só uma obrigatoriedade legal, é mais do que isso, um ato de consciência profissional. Fundamentalmente, se aquela cadeira está vazia, ela vai ser ocupada por outro profissional, por um profissional chambão, por aquele que não tem nenhuma formação de administrador, se nós não tivermos forças nas nossas entidades de classe em defesa daquele espaço. Somos 6 milhões de empresas, pelo menos no Brasil. Se tivéssemos 1 milhão de administrador, se tivesse um administrador por empresa, se eu tivesse um administrador por empresa, eu precisaria hoje de 6 milhões de administradores, um só. Um de logística, ou de marketing, ou de recursos humanos, um só. Nós temos 1,5 milhão de formados de administração no Brasil. Portanto, nós temos um déficit, nós temos um gap, uma diferença enorme entre a necessidade que o Brasil tem só para cumprir a lei, e estou falando só de quantidade, hein, em relação ao que existe na possibilidade efetiva. Se permíssemos agora ao Leonardo, o administrador, presidente do Ceará, quero ocupar os 6 milhões de empregos aqui no Brasil. A gente não tem quantidade para atender isso. Então você, estudante, o registro no conselho, a formação é fundamental. Crise de 2008 vai marcar os próximos 50 anos, mas eu quero voltar aqui um pouco e refletir um pouco sobre como surgiu
surgiu a nossa profissão, porque em verdade, nos termos em que ela se coloca, ela não surgiu no dia 9 de setembro de 1965. Ela veio muito antes. E é preciso marcar um passado presente, porque o passado é presente porque é o que fica do que passou. O que fica do que passou, que marca a nossa trajetória, assim como o futuro, amanhã, nós estamos construindo muito dele. Não só esse futuro, vão haver descontinuidades, mas há uma continuidade, há uma narrativa, há uma trajetória, como um filme, de uma sucessão de fotos. E é preciso que se volte, então, ao passado. Eu vou falar aqui de uma crise, a crise de 1929. Ela é decisiva para a nossa profissão. Nós estamos também numa outra crise, vivendo essa crise hoje, a crise de 2008. E ela vai ser decisiva também sobre a nossa profissão. Não para todos nós, mas estamos falando especificamente da nossa profissão. A crise de 29, ela enseja, ela gera em todos os países do mundo regimes extremamente totalitários, pela direita e pela esquerda. Mussolini e Hitler pela direita, Stalin pela esquerda, Franco pela direita, certo? E vamos aí, Salazar, e tem umas circunstâncias que vão gerar a crise de 29, redundando também na Revolução de 30. É uma coisa interessante, nesses regimes totalitários, que tinha como base o Estado era a grande força pelo regime totalitário de direita, pelo regime totalitário de esquerda. Por exemplo, o Partido Nazista, ele se dizia assim, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Interessante isso, né? E assim, o Getúlio aqui era o pai dos trabalhadores. E a gente olha o humanismo de Stalin e a gente vê no fascismo de Mussolini exatamente a origem do Partido Socialista. O que tem a ver isso com que os cerca e que os integra, que os coloca todos juntos? Todos muito bem sucedidos. Muito bem sucedidos, até nas matanças que fizeram. Mas eu estou dizendo no processo de desenvolvimento que esses regimes totalitários, como instrumento do Estado, levaram ao sucesso naquela época, saindo da crise, que é verdade que só veio resolver mesmo a partir da Segunda Guerra Mundial, mas que resolvia a crise redundada pela crise da Primeira Guerra Mundial. A nossa profissão, portanto, ela nasce como produto da crise de 29, da Revolução de 30, quando a Constituição de 34, para poder fazer, em função da Revolução Constitucionalista de São Paulo em 32, e em 38 se cria o DASP, Departamento Administrativo do Serviço Público. O que seria o DASP? O DASP seria tudo que é um Ministério da Administração, se tivesse hoje, mas a Secretaria de Estado da Administração ou da Prefeitura. Tudo que é de Secretaria de Planejamento ou de Ministério de Planejamento hoje, e muitas funções do Ministério da Fazenda. Portanto, era um órgão poderoso, fundamentado naquilo que os princípios da administração pública dos Estados Unidos, o Willard, se colocava como fundamentalmente os departamentos de administração geral. Nesse DASP, nós temos que considerar em 38 que o Brasil era agrário, monocultor de café, não existia nem a usina de Volta Redonda, o que nós tínhamos eram umas olarias ou pequenas indústrias. Era um país, portanto, bastante atrasado em relação a isso, mas se monta um processo em que o melhor salário do serviço público era o DASP. E qual era o cargo do DASP? Exclusivo do DASP, técnico de administração. A cerimonialista falou técnico de administração, deve ter estranhado para algumas pessoas, mas se a gente for na origem da lei de 65, o que a lei se refere é técnico de administração, sim, que é a origem do DASP de 38. Quando esse cargo foi criado para ser o maior salário do serviço público. Posteriormente, teve o Instituto Rio Branco na área da diplomacia, mas este foi o grande
emprego. Um grande emprego que acorriam para esse concurso público, regime concursivo, as melhores inteligências da sociedade brasileira que vinham pelo concurso e pelo DASP buscando o melhor emprego. Mas tinha uma contradição: jovens qualificados, bem preparados, que nós chamamos hoje de administradores, eram os técnicos de administração, que entravam pelo concurso entendendo que o servidor público é empregado do Estado, não é empregado do governo, tá certo? Nem do partido do governo, mas do Estado. Eles tinham uma questão básica de contradição, ao mesmo tempo de dar eficiência, e deram, porque o tripé da ditadura Vargas certamente era o DASP na gestão pública e também espalhando pela sociedade, o Ministério da Justiça e Negócios Interiores da Política e o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Portanto, a nossa profissão nasce de cima para baixo, como o maior salário da administração no Brasil, num momento em que não existia basicamente emprego. E entre esse grupo, por exemplo, me ocorre agora um nome, a gente cita o Belmiro e gosto, e é verdade, é merecido isso, independente de ser meu pai, mas a gente precisa citar Guerreiro Ramos também, que é do mesmo concurso de papai. Mas eu me lembro agora de Celso Furtado, talvez aqui poucas pessoas saibam. Celso Furtado era um profissional, começou a sua carreira profissional como técnico de administração do DASP, por concurso, especialista em OIM. OIM que agora a gente coloca, né, de fraca e casaca, que o pessoal chama gestão de processo, tem uma porção de nomes parecidos, mas em verdade é um nome moderno com novo conteúdo, mas não deixa de ser o velho OIM. Quando se fala em teoria de departamentalização, né, e se fala por área funcional, se fala por clientela, né, a gente começa a explicar isso, pouca gente sabe que, se for olhar nos artigos do Celso Furtado, né, da revista do Serviço Público do DASP, década de 40, está tudo já descrito. E fica todo mundo, às vezes, ensinando essas coisas sem citar autor e sua fonte. Tá certo? Uma das coisas, Leonardo, que nós estamos fazendo é a tentativa de resgatar esses textos e botando na biblioteca virtual do Conselho. No caso do Rio, acho que tem que se espalhar para o Brasil inteiro essas contribuições. Porque esses artigos do DASP, nós fomos na Biblioteca Nacional e na Fundação Getúlio Vargas, muitos deles estão ficando escritos. Lourenço Filho, na educação depois, né? Alfredo Nasser, depois na justiça, todos esses foram profissionais de administração, era uma elite de profissionais. E esse grupo foi questionando até que, em 46, continua o DASP, acaba a ditadura Vargas e vem o governo Dutra, e com o plano de saúde, alimentação, transporte e energia, primeiro plano econômico feito também do DASP, orçamentos estavam lá, por isso que eu digo que eram funções de planejamento também. Esse grupo então cria, sob a liderança do diretor-geral do DASP, que virou então presidente da Fundação Getúlio Vargas, Luiz Simões Lopes. O Luiz Simões Lopes leva todo esse grupo para a Fundação, cria em 1951, como ela se referiu, a Escola Brasileira de Administração Pública, que foi a primeira escola de formação acadêmica. Mas essa escola não nasceu do nada, essa escola nasceu de profissionais que vinham estudando no Brasil e no exterior, basicamente oriundos do DASP. Essa é a origem. Então, é preciso que se resgate esse processo no entendimento que isso vai marcar a nossa presença aqui. Simultaneamente, em 54, há também, além da questão da Escola de São Paulo de Economia, mas há também, não precisa se dizer isso, no ciclo desenvolvimentista que o Brasil já tinha, mercê do processo de industrialização que adquirismo e que adquirimos e de racionalidade, em 54 se cria a Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo. E a partir daí, o ensino, e o Ceará foi também uma das primeiras experiências seguidas disso, de formação acadêmica aqui de alta qualidade. E no Brasil se espalha isso como um todo. Era natural que isso começasse a época no Rio de Janeiro, porque a época do Rio de Janeiro era a capital da República. Esse momento marca fundamentalmente o nosso processo, mas é preciso que a gente compreenda como vai evoluindo essa história.
Administração, quase que a gente pode dizer, quanto mais uma sociedade atribui valor à administração, mais desenvolvida é essa sociedade. Uma sociedade que é quase que um índice de desenvolvimento, se usa muito o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, né? O questão de produto bruto, mas se a gente pegar qual é o prestígio que uma profissão de administração, que a função de gestão tem, ela lembra o órgão do século XIX. É preciso que o Brasil entenda que a primeira faculdade que houve no Brasil foi em 1808, quando chegava aqui o Dom João VI, ainda não Dom João VI, com sua mãe, a rainha louca, né, que vinha fugindo do Napoleão, e ele todo mundo que a história brasileira coloca como caricato, que ele não tem nada disso, ele percebe que não havia nenhuma faculdade aqui. Ele cria a primeira faculdade de administração, a primeira faculdade foi a faculdade de Direito. E veja bem, os cucarachos, que a gente tanto fala, né, já tinham faculdades aí, desde o século XVI. Nós só fomos a ter no século XIX. Pátria educadora, sim, mas a gente percebe que é da história do Brasil, né? É da história do Brasil o descaso com o processo de educação. A primeira universidade do Brasil, só fugindo um pouco, a primeira universidade do Brasil é de 1910. O rei Alberto da Bélgica vinha visitar o Brasil. E aí tinha que dar um título de doutor honoris causa também para ele. Sabe aquela maneira de dar título de doutor honoris causa? E aí, como é que vai fazer? Não tinha universidade do Brasil. Como é que ia dar título? Não tinha universidade. Se correu e se fez uma universidade aos tapas. Chamava-se Universidade do Brasil, hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro. Se deu o título mas não foi uma decisão política. Quando a gente pensa que é pátria educadora, a gente valoriza o jovem aprendiz. Quando a gente pensa que vai valorizar a educação, a gente valoriza o primeiro emprego. E, em vez de manter o menino mais tempo na escola, a gente tira o menino da escola para trabalhar. E critica quem se bota o menino na escola. Mas as políticas públicas continuam, sempre fizeram assim. Então, esse foi o momento. A nossa profissão se cria em 51, com formação profissional. Esse grupo de formados em administração em todo o Brasil se mobilizam e conseguem a regulamentação com os primitivos, com os pioneiros, com os fundadores da nossa profissão, todos, né? Em 65. E a nossa profissão vai muito bem. É verdade que éramos treinados para sermos empregados das multinacionais que chegavam aqui ao Brasil, para as grandes empresas brasileiras e também para o serviço público. Esse processo vai crescendo até que vem a primeira crise do petróleo, em 73, segunda crise do petróleo, em 74, e o presidente de então falou, era o Geisel, né? Falou assim, isso não é importante, é uma marolinha essa crise do petróleo. Essa crise do petróleo, já viu esse filme, não? Falou a mesma coisa, meteu o pé no acelerador e não quis saber. E foi a marolinha que transformou e que afetou a nossa profissão. A nossa profissão que foi, o Brasil cresceu entre 30 e 74, sem parar, como um dos países que mais cresceram no mundo. Em gestão também. Crescia no parlamentarismo e no presidencialismo, na ditadura e no governo democrático, no pluripartidarismo e no bipartidarismo, em qualquer circunstância. Mas quando chegou nesse momento, deixamos de crescer e começamos a viver do homossexualismo econômico. Não se fala isso. O capital transa com capital para gerar mais capital. Exatamente assim. Porque a gente olhava os balanços das empresas, não só das empresas, dos governos, né? A gente via que esses balanços, os balancetes, expressavam o ganho em receitas financeiras, não na venda de serviços ou de produtos. E quando o empresário dizia, que eu estou com a cabeça insistindo na minha empresa, ele já estava colocando o dinheirinho dele no overnight. E é natural que fizesse, porque ele ganhava muito mais, a classe alta ganhava muito dinheiro com a inflação, mais do que sócio, até a classe média se defendia e o povo pagava os fatos.
e nós, administradores, perdíamos empregos. Portanto, se eu estivesse me dirigindo a um grupo de estudantes, como tem aqui, tem muitos estudantes aqui, nessa época, eu não poderia ter o entusiasmo que eu tenho pela profissão. A gente tem circunstâncias oriundas da crise de 29, agora na crise de 2008, parecidas. Se a gente perder e sair fora dos trilhos. Esperamos que não saiamos, que não vamos sair. Não é? Porque senão a geração e essa profissão foi crescendo, foi crescendo. Segundo momento, portanto, é que eu estava voltando à educação, competência gerencial mais educação gera efetivamente país desenvolvido. Se a gente olhar a dinastia Meiji, eu vou demorar muito não, meia hora ela ficou de me avisar, hein? A dinastia Meiji na China, o último samurai estudante, deixa de ver esse filme, foi antigo. Claro que o filme é americano, a dinastia samurai que contrata um oficial americano que tinha brigado na Guerra de Secessão em 1875, e ele vai para organizar, né, todo o exército japonês. A China, o Japão naquela época era um país ancestral, milenar, atrasado no sentido econômico. Em 1905, ganhou da Rússia e da China. E quando invadiu Pearl Harbor, em 1940, aqueles aviões, aqueles cruzadores, aqueles transatlânticos, aqueles grandes encoraçados, eram todos de produção japonesa. É diferente isso, educação, competência gerencial. Ah, sim, Coreia do Norte, Coreia do Sul, basta ver a diferença. Ou mais, Coreia do Sul, 1960, Brasil, 1960. Uma opção pela educação e pelo investimento efetivamente em gestão gera todos os nossos celulares que nós estamos comprando hoje, também os nossos carros. Essas circunstâncias mostram a perspectiva que se coloca, né, efetivamente para a nossa profissão. Nessas questões, eu gostaria de trazer aqui a vocês também uma rápida reflexão sobre a questão que nós, no Conselho, insistimos em relação às ditas disciplinas, especializadas. O que é o administrador? Eu tenho visto tanto isso, Leonardo. Assim, administrador é um generalista, outros dizem assim, o administrador é um especialista. Aí eu fico tonto. Aí eu até que entendi. O generalista é o cara que sabe cada vez menos e menos, de mais e mais, ao ponto de um dia ele não saber nada sobre tudo. Ou senão ele é o especialista ao contrário. É o que sabe cada vez mais e mais e mais, de menos e menos e menos. Há um dia que ele sabe tudo sobre nada. Não, o administrador é um generalista, é um especialista. É claro que essa é uma discussão importante no mundo acadêmico, na formação do profissional, mas nós, profissionais de administração, temos que entender que o administrador é o especialista que transcende os limites de sua especialização e que é capaz de ligar o lé com lé, o cré com cré. Ele tem que ter a competência de intersecção, a competência de costura. Ele não precisa ser se ele é um profissional de logística, ele tem que correlacionar a logística, né? Tem que correlacionar a logística, a marketing, a financeiro, a recursos humanos. Não vai ser especialista nisso tudo, mas ele tem que conectar essas questões. E é preciso que a gente faça isso. Nesse sentido, ele é um generalista. O que é um generalista? É o especialista que transcende os limites de sua especialização. Por outro lado, a gente sabe que a importância da formação, 5 minutos, com certeza. A importância, né? Já que o nosso presidente Leonardo se apresentou como contador, é importante a contabilidade, claro, a matemática também, mas o professor de contabilidade não ensina contabilidade igual você ensina para o estudante contador, de contabilidade, porque senão eu vou ter exercício ilegal da profissão. Eu não preciso saber contabilidade igual contador, eu tenho que ter o raciocínio contábil. Eu tenho que saber ler o balanço, eu tenho que ter competências do administrador, não do contador. Psicólogo, do id, ego, superego. Legal que você ensina isso pra gente, mas os psicólogos
tem uma enorme contribuição para o estudo das organizações. E é preciso, portanto, que a gente traga essa integração, e nesse sentido, a gente vai ser um generalista, que é o especialista que transcende as suas áreas de especialização. Portanto, nesse sentido, é que a gente gostaria de fazer, como a dinastia Meiji, pela educação. Foi só lá na Rússia, com Pedro Grande e Catarina Grande. Né? Como disse a Coreia, o Brasil pode fazer isso. Isso se faz pela gestão. Claro que o prestígio social da nossa profissão, né? Quando o nosso patrono faleceu, as circunstâncias eram muito mais difíceis. Hoje nós avançamos muito, mas a gente pode avançar muito mais. É nesse sentido que a gente convoca aqui os colegas que não se registraram ainda, né? Para o registro como um ato, como disse, de consciência profissional, né? E que, efetivamente, à medida em que nós formos poucos, nós vamos ser efetivamente frágeis. Mas à medida em que formos muito e compartilharmos a ideia, quando a ideia é forte, o homem se torna subordinado a ela, ao grande desiderato, ao grande objetivo, à grande função que a gente precisa fazer na questão do administrador, né? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Nós vamos deixar as transparências aqui, e a honra especial eu lembrarei para o resto da vida, com uma saudade muito entranhável e deleitosa, a oportunidade que vocês me ofereceram de estar aqui nessa agradável noite. Muito obrigado.